Vamos lá. Nesse daqui eu vou dar uma pisada no acelerador, porque esse daqui eu vi que a maioria dos alunos foi muito bem nesse exercício, o pessoal conseguiu desenvolver. Primeira coisa é você entender do processo. Entender do processo é entender o funcionamento da catapulta. E a primeira coisa é, cara, entenda um pouco da física do experimento. Entenda um pouco das variáveis. Como, por exemplo, essa variável aqui. Se eu puxar ela mais para baixo ou mais para cima, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar puxando mais ou menos um elástico. Quanto mais esse elástico está tensionado, maior a força. Se eu tento puxar um elástico, e quanto mais eu puxo, mais a força ele faz para voltar. Então, eu espero que quando eu puxo essa variável mais para baixo ou mais para cima, quanto mais para cima, maior a distância da minha catapulta. E se eu quiser, eu posso até fazer esse teste aqui. Então, por exemplo, vou pôr essa variável aqui no mínimo, vou lançar ali, ok. E agora eu vou pôr essa variável no máximo e vou lançar mais ou menos a mesma distância. E eu vejo que ele alcança o quê? Uma distância bem maior. Agora, próxima variável, vou pegar essa daqui, a band position. Se eu estou lá para baixo, olha o tamanho do bracinho de momento. O momento é força vezes distância. Se eu estiver lá para cima, olha o tamanho do momento, força vezes distância. Com certeza eu vou acertar uma distância maior. O cup elevation, momento de novo. Quanto maior o cup elevation, maior a distância. Isso é entender o fenômeno físico. Agora, puxando a catapulta, quanto mais eu puxar, é óbvio que maior vai ser a distância. E agora, a única que é um pouquinho em dúvida é o firing angle. Teoricamente, a gente saberia que, se for desconsiderar atrito, essas coisas, o ideal seria lançar ele em 45 graus. Só que se eu lançar em 45 graus, eu vou ter menos distância para eu puxar. Então, eu não vou saber qual que seria a maior distância do firing angle. Então, a única variável que eu tenho dúvida. Ah, mas se for um processo que eu não conheço, aí você pergunta para quem conhece. Você conversa com o operador lá para você entender direito o processo. Isso ajuda muito a gente fazer as coisas daqui para frente. Beleza? Esse é o primeiro passo. Entender como que a catapulta funciona. E uma coisa extremamente importante disso é o quê? O meu fire angle, ele nunca pode ser maior do que o meu release angle. Senão eu não consigo soltar a catapulta. Ó, se eu puxar, por exemplo, só 1 grau aqui, eu não lanço a bolinha. Se eu puxar 2 graus, eu não lanço. 3, ainda não lancei. Vamos lá. 5, ainda não lancei. 7, é no 7 de diferença que a gente começa a lançar. Então, eu já sei que tem que ter uma diferença entre essas variáveis para eu conseguir aqui fazer o lançamento. Agora, próximo passo. Vamos ver ali, depois que a gente entendeu a catapulta. Criar um DOE 2AK. Aqui no nível Expert, ele não falou nada para mim como que ele quer que seja esse experimento 2AK. Então, vou fazer no pelo mesmo. Vou abrir aqui o Minitab. Vou até abrir um novo projeto. Um arquivo virgem e vamos começar daqui. Só que antes disso, eu vou pegar e abrir o Grid Interface, para eu pegar o nome daqui das variáveis para colocar nessa mesma ordem. Beleza. Aqui no Minitab, Stat, DOE, Factorial, Create Factorial Design. Número de fatores, vou pegar todos os 5. Designs, sempre selecionar o full. Vou pegar 3 pontos centrais. Vou criar somente com 2 réplicas. Por quê? Porque eu estou querendo economizar dinheiro. Não estou querendo fazer muito experimento. Vou dar um OK. Fatores. Deixa eu pegar a ordem dos fatores aqui. Release Angle, Fire Angle, Cup Elevation, Pin Elevation, Band Position. Mínimo e máximo de cada uma. Vamos voltar para cá. Release Angle. Vou pegar o máximo mesmo, 185. 185. E o mínimo, eu vou colocar onde? Ah, eu não posso colocar aqui no 90, senão eu não consigo mexer aqui o firing. E eu quero mexer o firing. Então, vou selecionar um ponto mais ou menos aqui no meio. Ah, eu quero que o firing vá até 130. Então, esse daqui tem que ser maior do que 130. Eu pegaria 140. Só que eu tenho um ponto central.
média entre 140 e 185 dá um número com vírgula. Eu vou pegar aqui 141, só para ser um número redondo ali a média. O Fire Angle, eu vou pegar que o máximo dele é 130 e o mínimo é o mínimo de todos, 90. Cup Elevation, ele vai de 200 a 300. Pin Elevation, ele vai de 100 a 200. E o Banjo Position vai de 100 a 200. O ideal seria eu escolher valores menores, não pegar uma variação tão grande assim. Só que como eu não tenho um processo inicial, eu não sei como que essa catapulta é inicial, para eu ter um direcionamento de como que talvez seria uma maneira boa de alcançar o 250, eu vou entender o comportamento total dela. Vou dar um OK. Depois, em Options, vou marcar para fazer de forma aleatória. Vou dar um OK. Beleza, planejou a planilha. Planejou a planilha, ela tem 67 linhas. Então, vamos, depois que a gente planeja o experimento, a gente executa. Vou colocar número de linhas 67, dei um update. Vou copiar agora todos os valores aqui do Minitab. Copiei todos os valores do Minitab. Colei aqui. Executo todas as linhas. Aí, o valor aqui está com ponto. O valor que está com ponto aqui eu já sei que vai me atrapalhar. Então, vou copiar tudo aqui. Vou abrir um bloco de notas. Vou cortar um passo aqui. Vou dar um Ctrl V, Ctrl H para substituir ponto por vírgula. Substituir tudo. Ctrl A, Ctrl C. E aí, copiei todos os resultados aqui. Ou seja, eu fui lá e lancei a minha catapulta 67 vezes. Ah, mas não tem como eu lançar esse ponto. Se o dono do processo falou que não tem como executar aquele ponto, então você não está fazendo um DOE. Você tem que ser possível a gente conseguir executar todos os pontos. Senão, não é DOE. Beleza? Aqui agora eu vou vir aqui em Stat, DOE, Factorial, Analyze, Factorial Design. Variável de resposta, distância, termos. Vou manter todos os termos aqui no modelo. 5. Ponto central incluído. Se eu quisesse tirar o ponto central, era só desmarcar aqui. Mas eu vou incluir ele. Em Graphs, vou botar o paretão ali. Ok, ok. Beleza. Aparentemente, só a interação quíntupla que não é significativa no meu. Os seus podem ter dado diferente. Vou procurar aqui para dar uma conferida. Interação quíntupla, a gente tem significância. E se a gente reparar, olha a curvatura. A curvatura, ela é significante. Então, ela vai ficar no modelo. Agora, a interação quíntupla, π velho maior do que 0,05, eu vou tirar a interação quíntupla. Ctrl E, termos, procuro a quíntupla aqui, tiro OK e OK. Vamos ver de novo. Olha só. Essa interação quádrupla não é significativa. Vamos tirar ela. Vai ser BCDE. Então, vou pegar aqui o BCDE, vou tirar, vou dar um OK e um OK. Agora, eu acho que eu já vou ter um modelo reduzido. Modelo reduzido, valido os residuais. Residual deu não normal. Fudeu. O que que eu faço? Aí eu tenho que começar a descobrir por que que deu não normal. Aí a gente olha nesse gráfico aqui e olha o histograma. Olha dois pontos malditos aqui solitários. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, vou clicar nesse botãozinho de Select Data Point e eu vou selecionar esses dois dados aqui. Linha 33 e linha 48. Vamos dar uma olhada na linha 33. Essa configuração e na linha 48, essa configuração. Se vocês repararem, uma coisa que geralmente acontece nessa catapulta são o quê? Duas configurações iguais, que são duas configurações iguais, com um resultado totalmente diferente, 111 e 134. O que que diz isso? Que provavelmente um operador ele esqueceu de mudar alguma variável lá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para minha catapulta e eu vou executar esses dois pontos aqui novamente. Somente esses dois pontos. 122.0
122,59 e 132,99. 122,59 e 132,99. Qual que era a linha mesmo? 43? Espera aí, vamos só ver aqui, só para eu conferir. 33 e 48. Só para não mudar errado. Linha 48. 132,99. Vou executar de novo. Olha só. Beleza. Já melhorou os residuais. Isso às vezes é normal acontecer num processo. A gente executar um ponto, acontecer alguma execução dessa, e a gente verificar o quê? Que teve um residual alto. Às vezes, esse residual alto pode ter sido um problema de execução. O operador executou errado o processo. Então, testa de novo aquele ponto. Qualquer coisa, troca aquele ponto. Não é a maneira mais correta do mundo de fazer, mas é uma maneira que a gente verifica se está tudo certo. Eu já verifiquei, estou com o meu modelo reduzido, estou com o meu modelo aprovado. A partir de agora, eu posso começar a fazer as análises mais profundas. E eu vou começar pelo CubePlot da minha distância. Olhando aqui o CubePlot, eu vou ver qual que é o ponto mais próximo de 250. Eu tenho aqui um 272. E, o que mais? Esse é o ponto mais próximo. 272 é o ponto mais próximo. Ou o meu ponto central ali, que deu 241. Só que já que eu não estudei a região central, vai ser horrível de eu entender essa região. Então, eu vou tentar trabalhar no vértice. O que seria trabalhar nesse vértice ou nessa aresta? Eu vou pegar esse 272 e eu vou pegar o ponto que seja menor do que 250, mas que seja mais próximo de 270, que seria, por exemplo, esse ponto aqui, 202. Então, eu sei que eu vou ter uma resposta que vai estar nessa linha. Isso eu tenho certeza absoluta disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar nessa linha aqui. Primeiro, eu tenho que descobrir a configuração desse ponto. Qual que vai ser a configuração desse ponto? Eu tenho o Cup Elevation em 300. Eu tenho o meu Release Angle em 185. Eu tenho o meu Pin Elevation em 200. Eu tenho o meu Bunge Position em 200. E eu tenho o meu Fire Angle em 90. Mas só que o que eu vou mudar vai ser o meu Release Angle. Então, esse meu Release Angle, eu vou pôr um retângulo aqui só para saber que é ele que eu tenho que mudar. Beleza? Todo mundo entende aqui achar todos esses pontos ou alguém tem dúvida em olhar o CubePlot dessa maneira? Ninguém? Então, vou continuar. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho ali no meu Session Folder uma equação gigantesca que diz qual que é a distância que eu vou alcançar. Eu poderia programar essa equação lá no Excel e aí eu ficar testando cada um desses valores até eu alcançar o valor de 250. Trampo infinito fazer isso por uma equação tão grande. Se fosse uma equação pequena, até ia. Então vamos utilizar o Power BI, vamos utilizar o Minitab mesmo para isso. Vou fazer aqui stat DAE factorial e eu vou fazer aqui o nosso predict, seria para a gente fazer predição. Entrar valores individuais ou coluna de valores? Valores individuais. Só que eu quero ter o meu CubePlot de fundo para eu entender o que eu vou fazer. Voltando aqui, Release Angle, o inicial era 185, o Fire Angle, cadê o Fire Angle? 90, Cup Elevation 300, Pin 200, Punch 200. Essa é a configuração ali que acertou o mais próximo do resultado. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o teste de alguns outros valores. Por que eu vou fazer o teste? Porque o teste aqui, nesse simulador, eu não gasto dinheiro, então eu posso testar à vontade. Eu tenho que pegar esse 185 e ir andando a caminho do 141 até eu achar o 250. Aí eu pergunto,
250 está mais próximo de 272 ou está mais próximo de 202? Ah, está mais próximo de 272. Então, eu vou estudar mais próximo do 185. Então, eu vou variar aqui para, por exemplo, 181, vou subtrair 4, 177 e aqui 173. Por que você fez de 4 em 4? Porque eu quis, eu poderia ter feito de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Só que eu não quero ficar digitando infinitos valores aqui. Então, pus esses daqui. Vou dar um OK. E aqui, no Session Folder, ele vai mostrar cada teste. Teste 1, o com 185. Resultado alcançado no Predicted, 272. Está longe. Teste 2, 181. Resultado, 266. Teste 3, Release Angle em 177, alcançou 260. Teste 4, alcançou 253. Ainda não ficou bom. Vamos fazer mais um teste. Vamos colocar mais algumas linhas aqui. Vou manter o 173 agora no começo, que eu quero estudar as abaixo. 169. Mas eu estou chegando perto, né? Vamos variar agora de pouco em pouco. 171, 169, 167. Ok. Vamos ver de novo os resultados. 253, olha aqui, 250,4. Já fiquei feliz. 247. Então, vou ficar aqui com 250,4. Reparem nessa minha última parte aqui, 95% de predicted interval, de intervalo de predição. Então, aqui está dizendo que eu tenho 95% de chance, de acordo com o R-square dessa equação, que o resultado no meu lançamento dê entre 242 e 258, que está dentro do target do meu cliente, que é entre 240 e 260. Cara, estou feliz com essa configuração. 171, 90, 300, 200, 200. Vamos configurar a catapulta lá. Vamos pegar a catapulta com emoção. Tudo no máximo. Isso daqui no máximo. Isso daqui no máximo, que era 90. E esse daqui, 171. Vamos lançar. Caralho, hein? Ficou bom ou não ficou, galera? 248. Acho que tá bom, né? Vamos tentar mais uma vez. 171. Um pouquinho acima, mas está dentro dos limites ainda. Show de bola? Agora, é 261. Um pouquinho para fora. Mas vamos lá. Agora, já que eu achei que essa configuração ela está funcionando, o que eu vou fazer? Vamos gerar os experimentos. Vamos gerar vários resultados. Então, aqui, 171, 90, 300, 200, 200. Vou gerar 30 valores. E aqui, vou rodar todas. Vou copiar todos os resultados. Ctrl C. Vamos lá no bloco de notas. Ctrl V, Ctrl H. Substitui tudo. Pega esses valores. Vou colocar numa nova worksheet para não confundir as coisas. E aqui eu vou chamar de Setup 1. Tá ali. Vamos testar se os dados são normais. Beleza. Dados normais. Média 257. Está dentro do predict interval aquela média. Só que está acima do que eu gostaria. Então, se eu pegar aqui agora e fizer o teste de capacidade do meu processo, do meu setup, entre 240 e 260, eu vou ver que não vai dar o melhor dos mundos, porque vai estar deslocado do centro. Ok? Não deu o melhor dos mundos. Mas ok, sem problema. O meu supervisor ele tinha falado para subtrair 5 do cup, né? Vamos subtrair 5 daqui. E aqui eu vou dar um Run All Rows. Vou pegar esse resultado agora. Aqui foi. Vamos tentar de novo. Vou pegar o resultado. E vamos colocar agora no Minitab.
Coloquei aqui o resultado do setup 2. E aqui vamos fazer o teste de capacidade para o setup 2. No setup 2, parece que ficou um pouquinho mais centralizado. Ficou um pouquinho melhor do que no setup 1. Aqui o CPK de 0,15 e aqui o CPK de 0,37. Beleza. Agora, basicamente, eu vou comparar os dois para ver qual dos dois que é melhor. Vou fazer um teste de variância entre os dois. Entre setup 1 e setup 2. Os dados são normais. Variância igual. Agora, vou fazer um teste de igualdade de média. Stat Basic to Sample T. Setup 1, setup 2. Esqueci só de marcar a opção ali para assumir igualdade de variâncias. Não pode esquecer disso. Beleza? Aqui, π velho menor do que alfa tem diferença de média. Só que o setup 2 aqui, pelo jeito, ele foi melhor. E eu já achei o meu CPK e tudo mais, então basicamente eu finalizei o exercício. Só que, agora, eu vou mostrar algumas coisas muito importantes quando a gente está fazendo DOE no Power BI, no Minitab. Stat, DOE, Factorial Plots. E eu vou fazer essa plotagem do fatorial. O segundo gráfico de interação, eu quero saber do Main Effects. Olha a variável que eu escolhi para fazer o ajuste fino. Eu escolhi a variável para fazer o ajuste fino. Olha só qual variável. A variável que provavelmente tem a maior inclinação. Então, a variável que eu escolhi para fazer o ajuste fino não foi uma boa variável. Provavelmente, seria melhor se eu tivesse feito com uma dessas três. Principalmente aqui, o Bunge Position, porque ele tem uma menor inclinação. Então, se a gente quiser melhorar mais ainda, isso daqui eu poderia ter continuado a fazer a simulação antes de ir para a catapulta. Mas vamos fazer o teste aqui. Vou fazer o nosso predictor e eu vou pegar aquela configuração que a gente tinha inicial. 185, 90, 300, 300, 300. Vou deixar aqui tudo 185. Só que agora eu vou mudar o Bunge Position. Vou colocar aqui 191, 187 e aqui 173. 183. Reparem também, nesse gráfico não vai dar para ver, mas se a gente fizesse um estudo mais a fundo, a gente iria descobrir que dessas variáveis, essas três têm comportamento linear. Como que a gente faria isso? Fazendo uma regressão, variando cada uma dessas variáveis. Somente elas individualmente daria para descobrir isso. Só que eu não vou fazer aqui, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Fiz os testes de predição. 272, 265, 262, 259. Ainda não achei o resultado. Vamos continuar procurando. 179, 175, 171. Vamos ver se eu achei o 250. Olha o 250 aqui no último. Vamos fazer um ajuste fino agora? 171. Vamos por 172, 171, 170, 169. Ok. 250,4, 249,6. Cara, tá bem cravado esses dois. 242 até 258,9. 241 até 258. Esse daqui de baixo parece estar um pouquinho melhor centralizado. Então, vou escolher esse daqui de baixo. Então, essa configuração. Vamos testar lá na catapulta. Todas no máximo. E a gente tem qual variável que é a nossa variável Bunge Position. Qual que é a Bunge Position? Acho que é essa. Bunge Position no 170. E agora é o resto tudo no máximo. 260. Ali
258, beleza? Vamos testar os 30 lançamentos? 30 lançamentos, 185, 90, 300, 200 e 170. Vamos copiar todos os valores. E aqui, rodar todos os experimentos. Ctrl V, Ctrl H, substituo, copio. Vamos lá para o Minitab e vamos chamar esse daqui de Setup 3. Já vou fazer direto o teste de capacidade dessa variável. No Setup 3. Setup 3 ficou deslocado para cima. Por que está dando essa variação? Porque a gente tem curvatura e quando a gente está fazendo essa análise, essa comparação, a gente não está levando em consideração a curvatura. E aqui, provavelmente, a curvatura que está atrapalhando um pouco ele ter ficado um pouco descentralizado. Na prática, quando a gente está nesse momento aqui fazendo esse tipo de teste, a gente pode estar na prática testando. Então, na prática, a gente pega, testa e executa lá. Então, vai lá no processo e fala assim, ao invés de 30 experimentos, vamos executar 1, 2, 3 vezes. Nossa, ainda deu um pouquinho maior. Vamos diminuir um pouquinho mais. Vamos utilizar, ao invés do 170, vamos utilizar 168. Então, agora, você termina esse ajuste no próprio processo até a gente acertar os 250 cravados. Porque aí vai chegar uma hora que a gente vai conseguir fazer esse alinhamento e acertar ali, bem cravadinho. Beleza? Ô, Everton, eu tenho uma pergunta. Fala aí. Quando você escolheu 3 pontos centrais, por que você escolheu 3, sendo que a quantidade de variáveis é um pouco maior dessa vez? Cara, não tem uma regra que diz assim quantidade de pontos centrais. Por mim, se é para pôr ponto central, não coloca só um. Coloca mais do que um. Então, pelo menos 2. Eu gosto de tirar 3, porque com 3 a gente já consegue calcular a média e desvio padrão. Aí, geralmente, eu faço o quê? Até 5 fatores, eu pego de 3 a 5 pontos. De até 7 fatores, eu já pego até 7 pontos. Aí, se for mais do que 7 fatores, aí eu pego na faixa de uns 10 pontos centrais. Mas você pode procurar em tudo quanto é literatura, em tudo quanto é lugar, não tem uma fórmula mágica que fala assim, utilize essa quantidade de pontos centrais. Isso não existe. Isso daí é teste. Na prática, como que a gente faz? Quanto que custa cada experimento a mais? Porque é quanto tudo de dinheiro que você vai estar gastando para cada execução a mais. Por exemplo, se eu estivesse na prática com um processo desse e cada execução me custasse em dinheiro, primeiro, eu iria analisar dados históricos para tentar eliminar algumas variáveis deste modelo, deste DOE, antes de chegar no DOE. Ao invés de eu fazer um DOE de 5 fatores, eu fazer um DOE, por exemplo, de 3 fatores. Que aí eu economizo dinheiro, entendeu? Se o meu processo acertava 240 e eu quero acertar 250, então eu vejo a configuração dos 240 e faço o estudo DOE próximo daquela região, e não nos limites totais de todos os fatores. Então tem esse jogo de cintura para a gente fazer para economizar dinheiro. Entendi. Beleza? Nesse caso, você acha que o fato de a gente ter colocado só 3 pode ter alterado essa questão aí da gente ter fugido da centralização da posição da curva ou não? Não, na verdade não, porque o ponto central é só para identificar se existe uma linearidade ou não existe. Com 3 pontos já deu não linearidade significativa, com 5 daria, com 7 daria, com 12, com 20 daria significativo, e era só isso que a gente iria conseguir tomar de decisão de qualquer maneira. Ah, entendi. Mais dúvidas? Eu tenho uma pergunta aqui. Falei, Amanda. Em relação ao CP e o CPK, a gente viu lá na parte teórica e tal, que ele tem que estar, para ser ótimo, maior que 1,66 ou entre isso e 1,33. E nesses números aí, o resultado ele ficou bem abaixo disso. Eu queria entender como que a gente faz essa análise, por que ela é tão importante.
é tudo análise de custo. Como, por exemplo, imagina que para você passar de um nível Sigma 4 para um nível Sigma 5, você vai gastar R$1 milhão para você reduzir essa variabilidade e chegar nesse nível. Essa diferença aí vai dar na faixa de uns 15 mil defeitos por milhão de oportunidade. Agora imagina que cada defeito custa para você R$1. No final do ano, isso daí é R$150 mil de defeitos. Vale mais a pena você gastar R$150 mil produzindo defeitos por ano ou você gastar R$1 milhão para você não ter esses defeitos? Tá, entendi. Entendeu? Na prática, no mundo real, é sempre análise de custo. Sempre. Aqueles valores que a gente passa para vocês é a base de valores que a indústria automobilística utiliza. E por que eles utilizam valores tão cravados? Porque, primeiro, eles trabalham com montagem de fabricantes totalmente diferentes. Por exemplo, o fabricante do pistão não é o mesmo fabricante do anel, que não é o mesmo fabricante da camisa do pistão, e não é o mesmo fabricante do bloco do motor. Se todos eles aqui, geralmente, se todos eles não são a mesma fábrica, eu tenho que ter uma garantia que todos eles estão utilizando a mesma unidade de medida e que a variação do processo deles é tão pequena, para quando eu monto, isso funcionar. Aí um varia para mais, outro varia para menos, outro varia para mais, outro varia para menos, fudeu tudo, não vai montar nada naquele maldito motor. Então, por isso que a indústria automobilística, eles são chatos com isso e eles pegam bem pesado nisso, nessa parte de CPK e PPK. Porque, na prática, se eles estão puxando peças de algum fornecedor que não tem um nível de excelência 6 Sigma, por exemplo, a base que eles vão ter que fazer é o quê? Eles vão ter que medir ou testar todos os anéis de pistão, todos os pistões, todas as camisas, para ver se vai montar. Isso eles vão perder muito dinheiro com medição, com tempo, com operador, com defeitos. Então, eles cobram esse nível 6 Sigma, porque se tiver esse nível 6 Sigma, o que vai acontecer? Eles sabem que eles vão pegar peças de vários lugares, vai montar e vai funcionar. A chance de dar problema nessa montagem é muitíssimo baixa. Então, ter um nível 6 Sigmas é você economizar com medição, é você economizar com tempo. E é essa análise que eles fazem. Isso vale muito a pena quando a gente está trabalhando principalmente com produção massiva, que nem a indústria de automóveis. Agora, se você trabalha numa firma que não tem uma produção massiva assim, ou que o defeito não custe tão caro, às vezes não vale a pena você chegar num 6 Sigma. Às vezes um 4 Sigma já está bom. Às vezes um 5 Sigma já está bom. Perfeito. Então, a gente tem que fazer essa análise dependendo do processo e não seguir tão à risca para que sempre seja esse valor, né, de 1,66. Exatamente. Isso Perfeito. é o mundo real. O ideal é tipo assim, na fábrica que você está trabalhando, você pergunta qual que é o nível que cobram aqui de capacidade. Se eles cobram 1,66, você vai ter que fazer se virar dos 30 para produzir aquele 1,66. Agora, se eles não cobram isso, você vê até onde que eles cobram, ou se não, quero melhorar o processo, aí a gente faz análise de custo para ver se realmente vale a pena melhorar aquele processo. Entendi, perfeito, obrigada. Uma coisa clássica de se observar é quando a gente pega uma empresa muito antiga, vamos pegar uma fábrica, por exemplo, de década de 60. Na década de 60, os equipamentos eram antigos, a maneira de pensar, a maneira de se automatizar era totalmente diferente. Muitas vezes um processo não era planejado pensando na produção, então tinha muito erro. Só que às vezes você pensa assim, nossa, essa fábrica, o layout dela tá uma bosta, vamos mudar o layout. Só que aí você vai ter que mexer em equipamentos que pesam 50, 100 toneladas. Como você vai mexer num equipamento desse? Você vai ter que parar a fábrica por 2, 3 meses para você mudar. Então, o que acontece? Os caras não mudam. Financeiramente, não vale a pena eles mudarem. Então, quando eles fazem uma fábrica nova, uma linha de produção nova, eles já fazem pensando em todos esses problemas que podem acontecer. Isso é o Design for Six Sigma, por exemplo. Isso é o planejamento, você fazer um novo processo pensando nos processos anteriores, pensando nos problemas anteriores. E aí os novos a gente faz para ter menos defeitos, menos problemas. Só que às vezes, quando a gente tem um processo muito antigo, uma máquina muito antiga,
às vezes a melhoria sai tão cara, que ela é bloqueada porque o custo não vale o benefício. Show de bola, valeu. Mais dúvidas, galera? Chega por hoje, então? Cansados? Tá bom, tá ótimo. Eu não Os botei 20 fé que hoje ia ter às sobreviventes? 9 e foi. Sim, os 20 sobreviventes. Ô, Everton, Merece. Oi. na capacidade do processo, você não precisou usar o 250 como target, né? Mas por que você não usou? Quando a gente coloca o 250 como target, a única coisa que ele muda é um cálculo de CPM. Só que eu estou mais preocupado sempre com o CP e o CPK. Por quê? Esse CPM, ele vai medir também o quão próximo o meu ponto está do centro. Só que, tipo, isso para mim não importa muito, porque eu só quero saber se eu tenho peça com defeito ou não. Agora, indústria automobilística, às vezes utiliza o CPM. E por que eu não gosto de utilizar? Porque eu sei aplicar teorema de Monte Carlo. Esse CPM, ele é muito utilizado quando a gente está fazendo montagem de peças. Como, por exemplo, eu quero montar um anel de pistão. Eu quero montar, por exemplo, um pino num furo. Aí o que acontece? Esse pino pode variar. Ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Esse furo, ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Se esse furo ele for para o menos e o pino for para o mais, não entra, não vai encaixar, ferrou, dá problema. Então, esse CPM é uma maneira da gente fazer e calcular para a gente verificar se tanto pino quanto furo, se os dois vão estar centralizados, isso não daria um problema na montagem. Então, pode-se utilizar o CPM para isso. Eu não gosto de utilizar, por quê? Porque eu sei o teorema de Monte Carlo, a simulação de Monte Carlo. Então, eu faço essa análise pela simulação de Monte Carlo, que é muito mais potente do que o cálculo do CPM. Só que, tipo, é muito raro se precisar utilizar o CPM e é muito raro fazer essas análises. Por isso que a gente nem acaba explicando no curso de Greenbelt. Entendi. Mais uma dúvida. Na prova de Power BI, a gente vai ter que subir algum dashboard? A prova de Power BI, galera, eu não posso contar muita coisa para vocês, mas relaxa que não vai ser nada de outro mundo, nada full ultra power de complicado, ok? Mas eu não posso dar detalhes agora. Tá bom, obrigada, viu? Ô, Everton, tem como você passar umas metodologias de estatística, tipo livro mesmo de estatística que vocês usam como referência? Cara, Montgomery é um dos pais da estatística, né? Porque tem muito cara foda de estatística. Mas o Montgomery é uma boa referência. Aí, coisas que eu gosto de seguir. Livros da Verkman são muito bons. Só que aí os livros da Verkman eu utilizo para seguir as partes de Six Sigma mesmo. De Lean Six Sigma, projeto. E os livros de Six Sigma da US, que é aonde eu fiz o meu Black Belt, e o Hanna fez o Master Black Belt deles. É o cara que dá o curso lá, ele que escreveu esse livro. Ele tem um livro que é tipo... Minitab for Six Sigma. Uhum. Eu uso bastante esse livro. Eu tenho até ele aqui. Que basicamente ele é tipo aplicação de Minitab para Six Sigma. Ele é um livro a nível Black Belt. Vamos lá. Ah, da hora. Anotei aqui. Minitab for Six Sigma, do Peter Peterka. É uma fortuna esse livro. É caro pra caramba. É que quando eu fiz o meu Black Belt lá, eu fiz uma negociação com os caras lá, falei que eu tava quebrado, tava sem dinheiro, já tava viajando pra fora, já tinha que pagar dólar caro pra caralho. Aí os caras meio que eu consegui fazer um rolo deles me darem o livro, tá ligado? Mas esse livro é foda, é uma fortuna. Mas não tem uns PDFs alternativos? Ah, tem que procurar. Eu, por causa de ter o livro físico, eu nunca procurei. Entendi. Mas todo Então, ano eles lançam eu novo. indico mais barato aí, pô. Algo que seja mais factível aí. É porque, tipo, esses dois são os que eu mais uso. E um outro que eu uso pra caramba, o melhor do mundo, o blog de suporte do Minitab. Blog de suporte do Minitab é o melhor blog
de informação, tanto de como usar o Minitab, quanto da parte teórica por trás da estatística para se utilizar. Tem de tudo lá e é bom pra caramba, muito, mas muito bem explicado. Beleza. Eu vou tentar pegar um pouco da teoria também, para embasar um pouco disso tudo aí também. Beleza. A Obrigadão. gente tenta sempre explicar de maneira mais prática, porque, tipo, quando a pessoa faz um black belt, a gente pega mais pesado em explicar o porquê da estatística por trás. Mas o green belt, na prática, ele tem que saber muito mais como aplicar as ferramentas. Hein? Como aplicar as ferramentas e não fazer merda numa análise estatística, entendeu? Agora, no black belt, é que já começa a ser mais importante saber o por trás da estatística. Eu não vou cobrar de vocês, tipo, calculem essa tabela do ANOVA para fazer o teste de igualdade de variância na mão. Não vale a pena. Bom, totalmente inviável, entendeu? Ah, mas é interessante saber, né? Até É ajuda a interessante. É interessante, mas é inviável. Por exemplo, a prova da Six Sigma, quer dizer, a prova da ASQ, se você for fazer a prova deles, além de você ter que comprovar experiência na área, um monte de projeto e tudo mais, você tem que fazer todos esses cálculos na mão. Uhum. Beleza. Bom, brigadão, gente. Boa noite aí pra vocês. Bom domingo, porque o sábado já foi.